Então, irmãos, eu quero agradecer de todo o meu coração o apoio que nós temos recebido dos irmãos. Muito obrigado pelas orações, pelas contribuições. Obrigado ao reverendo Donizete, reverendo Alceu, os pastores da igreja, ao conselho da igreja, os diáconos da igreja e a cada irmão que compõe este corpo de Cristo aqui na cidade de São Bernardo. Vamos compartilhar a palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 5. Eu vou ler os versos 1 a 11. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Meus irmãos, a mensagem nesta noite, nesse texto que acabamos de ler, tem o seguinte tema: pescadores de homens. Pescadores de homens. Nós estamos na cidade de Santiago, na Comuna de la Reina, no setor oriente da cidade. Agora em março completa 4 anos da nossa ida para o Chile. Nós estamos ali plantando uma igreja. Essa igreja já tem um nome: Igreja Presbiteriana Rede. E as pessoas perguntam: por que Rede? Alguns falam Red como se fosse inglês, outros falam Red. Mas Rede é uma palavra em espanhol, em castelhano, que significa rede. E esse nome foi dado por causa desse texto. Primeiro nós pensamos em um nome para a igreja: Igreja Presbiteriana Rei de Vida, por causa da comuna que chamava La Reina. Mas logo alguns irmãos disseram: pastor, essa região é uma região de muito preconceito contra os evangélicos. E um nome assim, muito Igreja Presbiteriana, Deus, Jesus, Espírito Santo, vai haver uma resistência imediata. Então nós pensamos em um nome que fosse diferente, que fosse neutro. E todas as igrejas em Santiago seguem este caminho de ter um nome fantasia. Então, quando nós um dia pregamos, ensinamos esse texto, uma irmã da igreja disse: por que não Igreja Presbiteriana Rede? Ou seja, Igreja Presbiteriana Rede.
E diante do que nós aprendemos nesse texto, eu disse, por que não? Pode ser. Conversando com os irmãos, nós decidimos por este nome. Nós temos um lema para a nossa igreja: conectando vidas com Deus. E a ideia, irmãos, é ser pescadores de homens. É que cada um de nós sejamos evangelizadores, sejamos discipuladores, sejamos pescadores de homens. Esse texto, irmãos, é um texto que fala do chamado do apóstolo Pedro, dos discípulos, para seguir o Senhor Jesus, para serem pescadores de homens. Nós entendemos que há nesse texto muitas particularidades para aqueles homens, mas nós entendemos também que esse texto diz respeito a nós. Não é, ou não foi simplesmente o apóstolo Pedro que foi chamado para ser pescadores de homens. Nós também temos esse desafio. Da mesma maneira como Jesus disse aos apóstolos e disse aos discípulos: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. E esta ordem não foi simplesmente para eles, mas também chega a nós. Também este chamado para ser pescadores de homens chega a nós nos nossos dias, chega a nós hoje. Esse desafio de seguir a Jesus e de estar envolvido naquilo que Jesus fez, estar envolvido, estar servindo e trabalhando e se dedicando naquilo que Jesus começou. A missão que Jesus Cristo deixou para os seus discípulos, para os apóstolos e para a sua igreja. A missão de entregar a outras pessoas aquilo que nós recebemos. Pescadores de homens é o tema dessa mensagem. Nós estamos começando um novo ano, ano de 2015. Qual é o teu projeto para esse ano? Nós no começo do ano colocamos metas, projetos, desafios. Queremos mudar coisas e queremos realizar aquilo que propomos a realizar. E queremos cumprir. Não queremos chegar no fim do ano com alguns sentimentos que tivemos no final do ano passado, quando vimos que não cumprimos algumas coisas que propusemos. Qual é o seu propósito para o ano de 2015? Mas eu quero dizer para você que Deus tem um propósito para você nesse ano. Você tem feito planos para esse ano, mas Deus tem um chamado para você nesse ano. Que você seja uma bênção. Que a sua vida seja um instrumento nas mãos do Senhor. Que você possa transmitir a outros aquilo que o Senhor lhe entregou. Que você possa ser um pescador de homens. Meus irmãos, eu quero deixar com os irmãos nessa noite algumas características dos pescadores de homens. Nós vemos nesse texto algumas marcas, algumas coisas que aconteceram com os discípulos, que marcaram eles e fizeram com que de fato eles se tornassem pescadores de homens. No texto em que nós lemos, o Senhor Jesus estava realizando o seu ministério. O evangelista Lucas está escrevendo a história de Jesus, o ministério de Jesus. E Jesus começa o seu ministério na Galileia. Em textos anteriores, nós vemos Jesus pregando o evangelho em Nazaré, pregando o evangelho em Cafarnaum, Galileia dos gentios, terra que era tida como antro de perdição, terra que era limite entre Israel e Síria, terra de muitas invasões no passado, terra de muita mistura, terra dos publicanos e pecadores, terra de prostituição, terra de exploração. Ali Jesus começou seu ministério. Lucas relata isso, mostrando que Jesus ensinava, pregava o evangelho, a palavra de Deus, e as multidões seguiam a Jesus. Depois de cumprir o ministério na Galileia, Jesus entra na Judéia, e no versículo anterior ao nosso texto, capítulo 4, versículo 44, Lucas registra que Jesus
depois de pregar na Galileia e de ser seguido por muita gente, de ser buscado por muita gente, Jesus então começa a pregar nas sinagogas da Judéia. E o ministério do Senhor Jesus começa a expandir-se. As multidões estão acompanhando o Senhor Jesus. Jesus, através da palavra, da pregação da palavra, através da sua autoridade, através do seu poder, Jesus está arrebanhando multidões de pessoas que vinham para escutá-lo. A palavra diz em outros textos que eram multidões como ovelhas que não tinham pastor. E chega então um momento, irmãos, onde Jesus necessita de trabalhadores. O texto que nós lemos mostra que Jesus está sendo acompanhado por uma multidão. A multidão quer ouvir a palavra de Deus. Que maravilha, irmãos, que ministério glorioso e maravilhoso. Jesus, o Filho de Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, está no mundo, nesses dias, pregando a palavra, e as multidões vêm a Ele para ouvir a palavra de Deus. Jesus está cerca de um lago, o lago de Genezaré, e ali estão os discípulos, que eram pescadores. Ali está Pedro, Tiago, André, João. E o texto nos diz que, vendo 2 barcos, no versículo 2, Jesus entrou em um dos barcos dos pescadores. Versículo 3, porque eles haviam pescado toda a noite, não havia pescado nenhum peixe, e estavam lavando as suas redes. Jesus entra no barco de Simão, diz o versículo 3, pediu a Simão que afastasse o barco para dentro da água, e do barco, Jesus Cristo então ensinou as multidões sedentas da palavra de Deus. Irmãos, eu vejo, em primeiro lugar, como característica dos pescadores de homens, eu vejo que eles são escolhidos pelo Senhor, são eleitos pelo Senhor. É interessante que parece uma casualidade, parece que Jesus escolhe um barco aleatório, ou simplesmente porque os barcos estão ali, Jesus vai utilizar este meio para ajudá-lo na comunicação, mas não é certo isso. Jesus tinha um propósito na vida daqueles homens. Aquele dia em que Jesus entrou no barco de Pedro, foi o dia em que houve uma mudança completa na vida daqueles homens. Jesus tem um propósito específico para eles. Jesus quer realizar uma obra na vida daqueles homens, para que eles passem a ser colaboradores no seu ministério. Jesus entra no barco deles e começa a ensinar as multidões. Pedro está ali, servindo a Jesus, sem entender direito o seu ministério, está ali contemplando as palavras de Jesus. Mas Jesus tem um propósito na vida dele, que ele veja aquilo, que ele participe daquilo, que ele possa entender a importância de tudo aquilo, e que Pedro depois, com os apóstolos, com os discípulos, possam participar do ministério de Jesus. Os pescadores de homens são escolhidos pelo Senhor, são marcados. Esse dia foi um dia histórico na vida dos discípulos. Lucas está registrando esse texto que é impactante, o momento do chamado daqueles homens para o ministério. Esse dia ia entrar para as suas histórias, ia marcar as suas vidas. O que ia acontecer ali, Jesus sabia, eles não sabiam, e eles iam ser impactados por este encontro com Jesus. Tudo planejado, irmãos, por Deus. O texto nos conta, parece uma casualidade, mas depois eles vão ficar com esse registro de que Jesus os escolheu, de que Jesus os marcou, Jesus os chamou. Um milagre grandioso aconteceria.
A palavra os marcaria, e eles jamais seriam os mesmos. Meus irmãos, esta é uma realidade, uma verdade na vida de todo cristão. Todo cristão é eleito, é escolhido. Jesus, em um determinado momento da sua história, da minha história, entrou no nosso barco e marcou as nossas vidas. E jamais as nossas vidas foram as mesmas. Antes estávamos nos nossos trabalhos, nos nossos interesses, não conhecíamos a palavra, não conhecíamos o que esse Jesus ensinava. Mas agora Ele entrou no nosso barco, Ele entrou na nossa vida. E nós depois vamos dando conta de que Ele sempre havia planejado isso. Antes da eternidade, ou desde a eternidade passada, Ele havia planejado isso. Ele nos escolheu, Ele nos separou, Ele marcou a nossa vida e a nossa história. Nós percebemos que Deus estava na nossa vida. Pedro percebeu que Deus estava no seu barco. O Filho de Deus, o Salvador, o Senhor, aquele que tem todo o poder, toda a autoridade, o nosso Salvador, entrou na nossa vida. E esta é a primeira percepção, é o primeiro impacto que o pescador de homem tem. Somos escolhidos, somos elegidos ou eleitos pelo Senhor, separados, marcados. Ele tem um plano, Ele tem um propósito, Ele nos chama, Ele muda a nossa vida jamais é a mesma. Os nossos desejos, os nossos planos, os nossos ideais não se comparam aos seus planos, ao seu projeto, aos seus ideais, ao seu chamado na nossa vida. Então a primeira característica do pescador de homens, irmãos, é que os pescadores de homens são eleitos pelo Senhor Jesus, separados, escolhidos, marcados eternamente pelo Senhor Jesus, pelo próprio Deus que entrou nas suas vidas. Mas irmãos, há um outro aspecto muito importante nesse texto, é que os pescadores de homens são aqueles que conhecem o poder da palavra de Deus. O texto nos diz, irmãos, que Jesus pediu a Pedro que entrasse no seu barco, pediu que Pedro afastasse o barco, e do barco Jesus ensinava as multidões. Diz no final do versículo 3 que, afastando-se, Jesus ensinava do barco as multidões. Multidões seguiam a Jesus para escutar sua palavra, escutar seu ensino, sua doutrina, escutar a palavra de Deus, como diz Lucas nesse texto. E é interessante, irmãos, que depois de ensinar as multidões, Jesus se volta para Pedro e diz: volta para o mar, faze-te ao largo, versículo 4, e lançai as vossas redes para pescar. Jesus fez discurso no barco de Pedro. Jesus falou de Deus no barco de Pedro. Jesus falou a palavra de Deus no barco de Pedro. Pedro ouviu os ensinos de Jesus, mas agora Pedro é desafiado para provar e conhecer o poder de Jesus, o poder da sua palavra, a autoridade que esse Jesus Cristo tem. E Pedro, sendo um pescador experiente, havia pescado toda a noite, não havia pescado nenhum peixe. Estavam lavando as suas redes na praia, não haviam apanhado nada. Tendo ele usado seu conhecimento, usado sua experiência, sendo ele experiente no seu ofício, Pedro sabia que durante aquela hora do dia era muito pouco provável que ele pudesse pegar algum peixe.
Então o que Pedro diz a Jesus? Mestre, versículo 5: havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Sobre a tua palavra lançarei as redes. E Pedro obedece a Jesus. E Pedro prova a autoridade de Jesus. Prova o poder da palavra de Jesus. E o texto nos diz, irmãos, que quando ele vai ao mar e lança as redes, ele apanha uma grande quantidade de peixe, as redes começam a se romper. Ele chama os seus amigos que estão em outro barco, eles vêm ao mar e diante daquela grande quantidade de peixe, era um milagre extraordinário o que estava acontecendo. Os barcos quase se afundam e Pedro é tremendamente impactado. Depois nós vamos ver que Pedro diz a Jesus: Senhor, retira-te de mim. Ou seja, tu eres de Deus, ou tu eres Deus, eu não mereço isso. Pedro é tremendamente impactado com o milagre que ele, como pescador experiente, sabe que está acontecendo. Mas, meus irmãos, o que está por trás de tudo isso? O que está por trás de tudo isso é que a palavra de Jesus é verdade. A palavra de Jesus, o ensino de Jesus é poderoso. O ensino de Jesus salva, a palavra de Jesus transforma. A palavra que Jesus traz reconcilia o homem com Deus. A palavra que Jesus traz transforma vidas. O ensino que Jesus transmitiu no barco de Pedro é verdade. Aquelas multidões que estão seguindo a Jesus, estão seguindo o Filho de Deus. Aquele ensino que as multidões querem ouvir é a palavra de Deus. E é isso, irmãos, que marca o pescador de homem. Essa mensagem, essa palavra. A palavra de Deus chegou nas nossas vidas. Nós tomamos conhecimento pela palavra de quem é Deus. Nós tomamos conhecimento pela palavra dos seus atributos. Nós tomamos conhecimento da sua palavra, do seu plano para conosco. Nós tomamos conhecimento pela sua palavra do projeto de Deus para as nossas vidas. Nós tomamos conhecimento pela palavra da relação que nós podemos ter com Deus e devemos ter com Ele. O que marca a vida do pescador de homens é o ensino, a palavra, o poder que essa palavra tem. Todos nós recebemos, todos nós que somos cristãos, todos nós que seguimos a Cristo, fomos impactados e conhecemos o poder da palavra. E esta é uma característica do pescador de homens. Porque ele tem, porque ele recebeu, porque ele provou do poder da palavra de Deus. Mas em terceiro lugar, irmãos, depois de Pedro ser escolhido pelo Senhor, depois dos apóstolos serem escolhidos pelo Senhor para serem pescadores de homens, depois de provarem o poder da palavra de Deus para serem pescadores de homens, uma terceira característica dos pescadores de homens é que eles se reconhecem indignos pecadores. Os pescadores de homens se reconhecem pecadores diante de Deus. O que aconteceu com Pedro, irmãos, depois deste milagre? Depois de ele perceber que aquele que estava ali era Deus encarnado, era o Filho de Deus que entrou no seu barco. Depois dele perceber a autoridade, o poder das palavras de Jesus, o que acontece com Pedro? O que acontece com os discípulos? Pedro, no versículo 8, reconhece a sua condição, reconhece o seu estado. Diz no versículo 8 que, vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pedro é tomado de medo, de temor, de um pânico santo. Pedro pensa: eu vou ser fulminado,
Deus está aqui. Vem na sua mente, no seu coração, os seus pecados. Eu não sou digno. Eu posso ser morto e fulminado aqui diante do Senhor. Pedro reconhece que o Senhor não pode estar perto dele, porque ele não combina com o Senhor, porque sua vida não está de acordo com o tamanho do poder, da autoridade, da palavra que ele ouviu. Ele não era digno. Ele reconhece a sua condição, ele reconhece o seu pecado. É interessante, irmãos, ver que este reconhecimento dos nossos pecados nos faz experimentar a grandeza da graça de Deus. E são coisas que vêm junto, porque o texto nos diz que Pedro reconhece o seu pecado diante de Jesus, pede que Jesus se retire. Mas olha o que Jesus Cristo diz a Pedro, irmãos, e aqui a grande experiência de provar e conhecer a graça de Deus. O texto nos diz: disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. Irmão, se um criminoso está diante de um juiz, e ele diz: eu sou criminoso, o que o juiz vai fazer? Diante dessa declaração, diante dessa confissão, então você está condenado. Você confessa isso? Então você está condenado. Mas o que faz o Senhor Jesus, irmãos? Jesus Cristo diz: não temas, Pedro. Jesus se identifica, Jesus ama, Jesus aceita a confissão, Jesus não traz o juízo, né, que podia ser trazido naquele momento, e fulminá-lo, né, diante da sua confissão. Jesus Cristo mostra: eu te escolhi, eu tenho um plano na sua vida. Sendo você pecador, eu quero te usar, eu quero te transformar, eu quero tomar a sua vida e utilizá-la no meu ministério. Irmãos, esta é uma marca na vida dos discípulos de Jesus: o arrependimento, a contrição, a humildade e a experiência da graça, do amor de Deus nas nossas vidas. Isso dentro de nós é um motor, nos impulsiona a de fato ser pescadores de homens, porque nós sendo pecadores, como era Pedro, também fomos alcançados, escolhidos, amados, regenerados, transformados pelo Senhor Jesus, para ser bênçãos nas suas mãos, sendo nós indignos pecadores. Nós conhecemos essa experiência de redenção, e nós podemos olhar os outros pecadores e dizer: o Evangelho pode transformar essa pessoa, o Evangelho pode mudar vidas, o Evangelho pode restaurar, pode consertar, porque mudou a minha vida, porque transformou a mim, porque Jesus entrou no meu barco, me escolheu, trouxe a mim as verdades poderosas, transformadoras da palavra, e me perdoou, e me aceitou, diante da minha confissão: eu sou um miserável pecador,
Diante de Deus eu devo ser condenado, eu devo ser fulminado. Retira-te, Senhor, eu não sou digno. O Senhor Jesus Cristo diz: diante de tudo isso, tu serás um pescador de homens. Eu imagino, irmãos, que Pedro foi tomado de uma surpresa, de uma alegria indizível, diante dessa graça, diante desse amor. Os pescadores de homens são aqueles que reconhecem que são indignos pescadores, indignos pecadores, que necessitam do Senhor sempre, que são sempre impactados com o poder, a grandeza da graça de Deus nas nossas vidas, e são impulsionados a transmitir isso, a levar isso a outras pessoas. Eu quero concluir essa mensagem, irmãos, com o último ponto. Os pescadores de homens, em primeiro lugar, são aqueles que são escolhidos pelo Senhor. Em segundo lugar, são aqueles que são impactados com o poder da palavra. Em terceiro lugar, são aqueles que se reconhecem dignos pescadores. E em último lugar, irmãos, os pescadores de homens são aqueles que se entregam a esta missão, a missão que Jesus os confiou, a missão de alcançar a outros com a palavra. Se entregam completamente à missão, a esta missão. O texto nos diz, irmãos, que no versículo 11, que quando Jesus anuncia que eles serão pescadores de homens, eles, arrastando os seus barcos sobre a praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. O texto mostra, irmãos, que diante desse encontro, diante desse chamado do Senhor Jesus, diante deste impacto, deste encontro de Deus, de um Deus gracioso com pecadores indignos, transformados pela palavra, o texto nos mostra que houve uma entrega completa, houve uma dedicação por parte de Pedro, por parte de João, por parte de Tiago, para este ministério que o Senhor Jesus os chamou. Aqueles homens, irmãos, não foram pessoas que simplesmente receberam o nome de seguidores de Cristo ou de cristãos. Aqueles homens não foram pessoas que passaram a frequentar a igreja. Aqueles não foram homens que receberam o nome de serem pessoas boas, simplesmente. Aqueles homens se dedicaram à missão de ser pescadores de homens, a missão de estar engajados nesta obra que Jesus começou, de ir ao pecador e de transmitir a ele a mensagem de Deus, de mostrar a sua condição, de mostrar o caminho e a obra da salvação, de apresentar o Salvador e de chamar esta pessoa para ser uma bênção, ser instrumento nas mãos de Deus, e chamar a seguir este caminho com Cristo. Estes homens se dedicaram a isso. O evangelista Lucas escreve o seu evangelho para mostrar a obra de Jesus, e depois escreve o livro de Atos para mostrar a obra da igreja. E esta foi a obra da igreja, no poder do Espírito Santo, continuar o que Cristo começou. Irmãos, há um texto que é complementário a este, que está no Evangelho de João, quando no final do ministério de Jesus na terra, depois que Jesus morreu, Pedro havia negado Jesus 3 vezes, lembram desse texto? Jesus busca Pedro,
Pedro havia voltado à pesca de peixes. Jesus busca os seus discípulos. Jesus grita da praia: lança a rede do outro lado. Eles não haviam pescado nada. E quando eles lançam a rede, vem aquela quantidade de peixes. E João diz: é o Senhor que está na praia. Pedro se atira ao mar e vai. Depois eles encontram Jesus na areia da praia. E Jesus, irmãos, volta a falar com Pedro a respeito da sua identidade, a respeito desta missão. Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Pela segunda vez: Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Pela terceira vez. Pedro se entristece e Pedro diz: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Mas sempre o Senhor Jesus diz a Pedro, ordena a Pedro: tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Pastoreia os meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Tu sabes todas as coisas, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pastoreia as minhas ovelhas. Que o Senhor, irmãos, nos abençoe, para que nós possamos viver como viveram os discípulos do Senhor. Que a nossa vida esteja dedicada a ser pescadores de homens. Que a nossa vida esteja marcada pelo fato de que fomos escolhidos, pelo fato de que nós conhecemos o poder da palavra de Deus, pelo fato de que nós reconhecemos que somos indignos pescadores ou pecadores e experimentamos da maravilhosa graça de Deus e nos entregamos completamente a esta missão, irmãos. Que nós possamos cumprir também o papel de ser um missionário, de ser um evangelista. Que nós, aonde estamos, irmãos, no seio da nossa família, possamos orar, pedir a Deus as estratégias, levar o evangelho e a palavra de Deus a essas pessoas que o Senhor nos deu. Nas nossas universidades, escolas, nos nossos estudos, na sociedade, no meio dos nossos amigos, que nós possamos nos dedicar completamente a cumprir esta missão que o Senhor Jesus nos confiou. Não confiou somente ao reverendo Donizete, nem aos pastores e presbíteros dessa igreja, não confiou simplesmente aos missionários, ao reverendo Ronaldo, que está plantando uma igreja no Chile. A cada um de nós, o Senhor nos chama a continuar a sua obra. A cada um de nós o Senhor nos chama a ser pescadores de homens. A cada um de nós o Senhor nos chama a ir e fazer discípulos de todas as nações. Que o Senhor Deus abençoe assim as nossas vidas, irmãos. Amém.